Olá, crianças, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem? Como passaram o final de semana? Espero que estejam todos bem, certo? Para dar continuidade, iniciando nossa semana, tá certo? Então, hoje, segunda-feira, né? Dia 16 de agosto de 2021, né? Então, como na segunda-feira sempre eu gosto de colocar uma atividade de leitura, né? A tia hoje vai colocar uma atividade de leitura, mas primeiramente eu quero parabenizar pelo ditado, né? Que eu já fiz as correções e muitas as crianças que me mandaram erraram poucas palavras, né? Então, parabéns, vamos continuar fazendo. Na sexta-feira vamos fazer outro ditado, tá bom? Todo dia da semana eu vou fazer um ditado, na sexta-feira, no caso, porque como na segunda eu faço a leitura, na quinta eu dou um conteúdo e na sexta eu vou fazer sempre um ditado, tá bom? Então, vamos fazer hoje uma leitura, é um texto grande, tá bom? Que o livro de vocês, os textos são bastante grandes, mas aí é bom porque vocês estimulam um pouquinho a leitura de vocês, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 106 e na página 107, é onde a gente vai fazer a leitura de uma entrevista, né? O título dessa leitura é uma entrevista, que diz assim: você vai ler a seguir, com a ajuda do professor, uma entrevista com o músico Toquinho. O que será que a jornalista vai perguntar a ele? E o que será que ele vai responder? Então, nesse texto, ele faz essa entrevista para o Toquinho. O Toquinho é um cantor, não sei se vocês sabem, né? Mas ele é um cantor e ele tem várias músicas, ele gosta de fazer várias músicas, principalmente música de crianças, entendeu? Ele gosta de trabalhar. Aí, aqui no livro de vocês, ele diz assim: o título da entrevista é Violão e Bicicleta, tá bom? Diz assim: nos 50 anos de carreira, Toquinho relembra os tempos de criança e fala das brincadeiras na rua. Conheça alguns infantis do compositor. Aí tem Mônica Rodrigues da Costa, da Publifolha. Aí, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Assim começa a canção Aquarela. Então, o Toquinho é aquele que fez essa música da Aquarela, né? Que eu sei que todos vocês conhecem, né? Em 1983. Aí tem assim: em que o personagem colore o mundo que imagina, cria guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena. Pinta um barco à vela, branco navegando, né? Então, é isso que fala nessa canção dele, que que diz, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Aí ele diz assim: a música é uma das mais conhecidas do Toquinho. 68, um dos principais músicos e compositores do país, que completa 50 anos de carreira em 2000, porque aqui fala no texto, né? É quando foi feito o texto. E completa 50 anos de carreira em 2014. A letra desperta a criança dentro de nós. Conta. Conhecido por parceiras como grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes e Chico Buarque, Toquinho tem uma reconhecida produção de músicas para crianças. Aí tem assim: na casa do artista, ele recebeu a Folhinha para um bate-papo. Folhinha é a moça que vai entrevistar ele, né? Diz o seguinte: como foi sua infância? Aí o Toquinho respondeu: vivi no Bom Retiro, em São Paulo. Minha rua não era asfaltada. Eu jogava bola na rua, bolinha de gude, andava de bicicleta, rodava peão e soltava pipa. Aí, seu site diz que sua mãe não gostava quando você tirava nota alta na escola. Aí ele respondeu: minha mãe pedia para eu tocar violão. Eu era um aluno exemplar, muito competitivo e, quando chegava a época das provas, ficava nervoso, passava mal, vomitava. Aí minha mãe falou: se você tirar alguma nota 10, vai de castigo. Deixa o estudo um pouco do lado. Disse a mãe dele, né? Ele contando a história dele. Aí ela perguntou, a moça da entrevista, Folhinha: era nerd? Aí ele disse: nerdíssimo. O violão tirou minha preocupação com a escola.
Aí ela perguntou novamente: como decidiu trabalhar com música? Tive apoio da família. Meu pai e minha mãe me incentivaram nessa profissão, ainda vista como marginal que é a terra de que é a de artista. Quando começou a tocar para valer? Perguntou a Folhinha. Aos 12 anos, por aí. Estudei muito violão, gravei meu primeiro disco aos 18 anos, estava no smoking, na capa, muito bonitinho. Aí ela perguntou novamente: como é ter músicas para adultos e crianças? Eu não pensava em fazer música infantil, mas o Vinícius de Moraes me introduziu nisso. Ele era mais criança do que eu e me mostrou a Arca de Noé, em 1970, um livrinho de poemas infantis dele. Comecei a musicá-los e saiu o disco. Arca de Noé. Depois teve o Arca de Noé 2. Os dois têm canções que crianças estão estudando até hoje, como o Pato e a Casa. Aí perguntou novamente: quais as músicas de que mais gosta? Aí ele respondeu: Aquarela. É um sucesso que não dá para explicar. Ela me deu muitas alegrias, as crianças amam, é especial, mas tenho mais de 50 canções infantis. O que dizer às crianças? Aí ele respondeu: que busquem fazer o que mais gostam na vida. Acho que as crianças têm de ter liberdade, não a liberdade solta e inconsequente, mas que façam seus próprios caminhos. Então, vocês viram aí, ó, esse texto, ele é uma entrevista que essa jornalista faz para ele, pro Toquinho, e ele responde essas perguntas para ela, né? Que ele gosta de trabalhar com músicas infantis, e ele aprendeu com quem? Com Vinícius de Moraes, que também tem várias músicas infantis, né? Aí vocês vão lembrar aquela música de Toquinho, que é essa que toca Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Ela é bem cantada, muitas crianças conhecem ela, né? Então é dele. Aí aqui diz o seguinte: Toquinho nasceu em São Paulo em 6 de junho de 1946, com o nome Antônio PS Filho. Seu apelido vem desde a primeira infância, quando sua mãe se referia a ele como meu Toquinho de gente, e permaneceu, identificando-o como um importante nome da música popular brasileira. Interessou-se pelo violão muito cedo, tornando-se um violonista muito talentoso. Então tá aí o texto, né? Vocês vão ler, vão gostar, né? É uma entrevista, tá bom? E lá na página, vamos lá para a página 108 e 109, onde vocês vão responder as questões referentes ao texto. São 8 questões, tá bom? E dentro do texto você responda, depois a gente vai corrigir junto. E lá embaixo ele fala: a entrevista é um texto marcado pelo diálogo entre os entrevistadores e o entrevistado. Geralmente, no início, há uma introdução que apresenta o entrevistado e o assunto da entrevista. A entrevista, ela pode ser oral ou escrita e é divulgada em jornais, revistas, na televisão, no rádio ou na TV. Então, eu acho que vocês sabem o que é uma entrevista, né? É quando você procura uma pessoa para fazer aquela entrevista, falar sobre a vida dele, né? Ou sobre algum sucesso que a pessoa está fazendo. Aí ele vai entrevistar aquela pessoa e a pessoa vai responder aquelas perguntas que ele está fazendo, tá certo? Então, vocês respondam a atividade da página 108 e 109, da questão 1 até a questão 8, tá bom? E depois a tia Betânia vai corrigir com vocês, tá certo? Então, tenham todos um ótimo início de semana, tá bom? Bons estudos. Que Deus abençoe a mente de cada um de vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula. Beijos no coração de cada um de vocês.